Olá, bem-vindos a este nosso mergulho profundo. Hoje a gente vai analisar assim os documentos de um processo judicial real, sabe? Lá do Juizado Especial Cível, é o caso 080081-07-2025.8.19.0010 de Bom Jesus de Itaboapoana, Rio de Janeiro. Isso aí. A missão aqui é entender rapidinho uma briga, né, entre um consumidor, o Evandro Lima de Almeida, e uma gigante aí das telecomunicações, a Telefônica Brasil, que a gente conhece como Vivo. E tudo começou com uma coisa que devia ser simples, né? Uma portabilidade de número de celular. Mas, bom, vamos ver isso direito. Exato. Os documentos, principalmente a petição inicial, que é de 19 de janeiro de 2025, detalham bem a reclamação do autor. Ele quis levar o número dele da TIM para Vivo, mas, assim, o processo acabou gerando uma série de problemas, né? E aí ele foi para a justiça. Pediu indenização, pediu uma obrigação de fazer e também uma tutela de urgência. Entendi. Obrigação de fazer para Vivo terminar o serviço, certo? E a tutela de urgência para resolver algo rápido. Isso, para ter uma solução mais imediata. O valor que ele colocou na causa no início foi de R$ 15 mil. Ok, então vamos lá. Dia 15 de janeiro de 2025, ele contrata a portabilidade, pedido aprovado, o bilhete de portabilidade foi gerado, tal. Mas aí, opa, o endereço para entregar o chip da Vivo estava errado. Exato, no sistema da própria Vivo. Como assim? Ele viu na hora, né? E entrou em contato para corrigir. E aqui tem um ponto bem importante que ele levanta na petição. A resposta da Vivo, pelo menos segundo um e-mail que está lá anexado, foi que o pedido já estava em trânsito, não dava para mudar, e que ele deveria recusar a entrega. Recusar a entrega, ok. Só que o autor diz que não foi bem assim. Por uma falha da empresa, né, o chip acabou sendo entregue lá no endereço errado. Nossa, e aí a coisa complica de verdade, né? Muito. Dia 17 de janeiro, 2 dias depois, ele recebe um e-mail falando que o chip tinha sido ativado Ativado. no endereço errado. Quer dizer, o número pessoal dele, que a gente usa para tudo hoje em dia, foi parar na mão de um estranho. Exatamente. E no mesmo dia, a linha antiga dele, da TIM, parou de funcionar por causa do processo de portabilidade. Ele ficou, totalmente ilhado, sem comunicação. O que é impressionante aqui quando a gente lê a petição é a cadeia de consequências que o autor descreve. Não é só ficar sem telefone, né? Com certeza não. Ele fala de violação de privacidade, o risco de fraude é enorme. Pensa só, acesso à conta de banco, rede social por SMS. Nossa, verdade. Validação em 2 etapas, tudo isso. Isso, e tem mais, cancelamento da linha antiga, o impacto emocional disso tudo. E ele até junta um comprovante, um bilhete de ônibus que ele comprou em dezembro de 2024. Para quê? Para uma viagem em 16 de janeiro, mas ele teve que cancelar para poder lidar com essa confusão toda. Ele chama isso de desvio produtivo, o tempo de vida que ele perdeu resolvendo um problema que não criou. Puxa vida. E para piorar, ainda recebeu uma fatura da Vivo. Sim, uma fatura de R$ 40, pelo serviço que ele diz que nem conseguiu usar direito. Caramba. E ele tentou resolver antes de ir para a justiça. Tentou, diz que tentou várias vezes, anotou um monte de número de protocolo, mas que não teve sucesso. Nada resolveu. E como a lei entra aí? O que ele usou como base? Basicamente, o Código de Defesa do Consumidor. O argumento central é a falha na prestação do serviço, que está lá no artigo 14, e a responsabilidade objetiva da empresa. Ou seja, a Vivo seria responsável pelo dano só por ter acontecido a falha. Não precisaria provar culpa de ninguém específico lá dentro. Entendi. Ele até cita outras decisões da Justiça do Rio, a tal da jurisprudência, né? Casos parecidos de problema em portabilidade. Então, os pedidos dele foram entregar um chip provisório com urgência, aquela tutela de urgência, concluir a portabilidade do jeito certo e uma indenização de R$ 10 mil por danos morais. Mas teve uma coisa logo no começo, né? A juíza não deu essa tutela de urgência de cara. Não deu. Em 31 de janeiro saiu a decisão, a juíza negou o pedido para entregar o chip imediatamente. Ela achou que precisava ouvir a Vivo primeiro, sabe? Para garantir o direito de defesa da empresa, o contraditório. Faz sentido. Mas teve algo a favor dele, né? Teve.
Ela concedeu a inversão do ônus da prova, que na prática significa que é a Vivo que tem que provar que fez tudo certo, e não o consumidor que tem que provar a falha. Ah, isso ajuda bastante o consumidor, imagino. Ajuda muito. É bem comum em caso de relação de consumo, porque o consumidor é visto como a parte mais frágil, né? E daí pra frente, como foi? O processo andou? Andou sim. Seguiu o caminho normal, a Vivo apresentou a defesa dela, que a gente chama de contestação, em fevereiro. O autor respondeu a essa defesa com a réplica. Teve audiência no final de fevereiro, que é quando tentam um acordo, geralmente. Aí vários outros documentos, despachos, que são as decisões do juiz ao longo do processo, foram sendo juntados, até que saiu um projeto de sentença em 20 de maio. E a sentença final mesmo, a decisão definitiva do juiz de primeira instância, saiu hoje, dia 27 de maio de 2025. Uau! Então, o que era para ser só trocar de operadora virou essa batalha toda na justiça. O caso mostra bem como um erro que parece pequeno, né, um endereço errado, segundo o que o autor conta, pode virar uma bola de neve. Afeta comunicação, privacidade, segurança e até o tempo da pessoa. Exatamente. E levanta uma discussão importante, né? Hoje em dia, nosso número de telefone é quase uma identidade digital. Qual o nível de cuidado que a gente espera ou que a gente deveria exigir das empresas nesses processos tão comuns como entregar um simples chip? É verdade. Também, qual é a capacidade real que um consumidor sozinho tem para resolver rápido uma falha que deixa ele tão vulnerável assim? É um ponto para a gente pensar mesmo. Bom, esse foi o nosso mergulho de hoje nos documentos desse caso. Até a próxima!